Segunda-feira, 11 de dezembro de 2023, começa agora o Pix News. Veja os destaques desta edição. Governo do Paraná anuncia investimento de 70 milhões de reais para novo hospital do Complexo Pequeno Príncipe, em Curitiba. Balneário de Autônia, no noroeste paranaense, recebe pavimentação. Estado investe mais de 13 milhões de reais em importante região de pesca esportiva do país. Free Flow começa a operar no Brasil. Novo formato de cobrança de pedágios dispensa tradicionais cabines de cobrança. Tensão entre Venezuela e Guiana. Em Essequibo, moradores dizem que território é da Guiana e temem invasão do país vizinho. Mina da Braskem entra em colapso em Maceió. Região está desocupada e não há riscos para a população. Chuva volta a castigar Santa Catarina. Governador Jorginho Melo visita a região afetada nesta segunda-feira. E você vai ver ainda. Milei toma posse como presidente da Argentina. Ultraliberal prometeu uma nova era para o país. Essas e outras notícias a partir de agora no Pix News. Olá, obrigada pela companhia. Nós estamos ao vivo, agora são 8h03. A capital paranaense terá um novo hospital de referência para atendimentos pediátricos. A estrutura, que faz parte do complexo do Hospital Pequeno Príncipe, será construída no bairro Bacaxeri, na região norte da capital. As obras da segunda unidade do HPP, que levará o nome de Pequeno Príncipe Norte, devem ser iniciadas em janeiro de 2024. O projeto recebeu 20 milhões do governo paranaense, 20 milhões da Assembleia Legislativa do Paraná, 15 milhões de emendas da bancada de deputados federais e 15 milhões da Itaipu Binacional. A previsão é que a obra seja concluída em 2026. Uma nova estrutura para aumentar o atendimento. Então é o novo Hospital Pequeno Príncipe, que vai atender aí mais crianças, né, não só de Curitiba, mas do Paraná e algumas, inclusive, do Brasil, que vão precisar de todo esse atendimento especializado. O Pequeno Príncipe Norte será um hospital-dia, com capacidade para realizar cirurgias e procedimentos de alta complexidade. A estrutura vai desafogar a capacidade de atendimento da atual sede do HPP, que é uma referência internacional em pediatria. Essa ampliação vai criar um hospital-dia, vai tirar pacientes de dentro do atual hospital para outro ambiente, além de novas 6 salas cirúrgicas, ambientes de ambulatório, vai franquear a atual estrutura que também possa crescer num futuro bem próximo. A previsão é que as obras iniciem em janeiro de 2024. O novo hospital vai contribuir para ampliar o acesso a serviços de saúde de qualidade para crianças e adolescentes do estado. Nós hoje temos ótimos resultados, por exemplo, em transplantes de medula, em transplantes de fígado e coração, rim também. Então, cirurgias algumas altamente complexas que envolvem mais do que uma equipe cirúrgica. Então, equipe da hepatologia, da cardiologia, da oncologia, trabalhando juntos em cirurgias que levam, por exemplo, 10, 12 horas. Então, nós vamos poder nos aprofundar em alta complexidade lá onde estamos, oferecendo um espaço novo para os procedimentos pequenos. Ainda no Paraná, o governador do estado anunciou que vai investir quase 14 milhões de reais em recursos para a pavimentação de uma importante rodovia na região noroeste do Paraná. Do alto é possível ver as valas feitas pela prefeitura para evitar que a água da chuva acumule na estrada de chão batido no acesso ao balneário Vila Iara, em Autônia. Realidade que deve mudar nos próximos meses, quando a lama dará lugar ao asfalto. Os quase 14 quilômetros serão pavimentados com recursos a fundo perdido, que o governo do estado destinará ao município. Um investimento de 13 milhões de reais. Há muito tempo a região, né, e em especial quem mora em Autônia, desejava essa obra para desenvolver esse polo turístico e agora chegou o dia de a gente fazer essa liberação para fazer essa grande obra. A região é conhecida pela prática de pesca esportiva e recebe anualmente milhares de turistas de todas as regiões do país. O investimento, além de melhorar a mobilidade da população e agilizar o escoamento da produção agrícola, fomentará o turismo.
O sentimento é de compromisso cumprido. A gente sabia da necessidade, do desejo de Autônia e de toda essa região para desenvolver esse polo turístico que liga a cidade de Autônia e Vila Iara, uma das cidades mais importantes da região. Nós estamos aqui na costa noroeste do Paraná, nós temos um manancial de água doce maravilhoso, nós temos a água limpa, cristalina, 40 graus de calor quase sempre, a água sempre quase a 30 graus de temperatura. Então, um lugar excepcional para o turismo. E quando você consegue fazer uma conexão entre o turismo da Vila Iara, com Guaíra, Porto Camargo, Porto Figueira, com Porto Rico, nós vamos estimular o turismo náutico em toda essa região e vamos transformar esse momento numa geração de emprego muito grande, porque o turismo é a indústria que não polui. Então, eu tenho certeza absoluta que a partir desse momento que chega a infraestrutura, vão chegar os hotéis, vão chegar as pousadas, vão chegar os loteamentos, muitos empregos serão gerados e a economia vai sofrer uma grande transformação. 13,7 milhões de reais serão depositados na conta do município, que deve abrir licitação no início de 2024 e os trabalhos de pavimentação iniciar ainda no primeiro semestre. Essa estrada vai estar ligando ao Parque Nacional de Ilha Grande, a Lagoa Chambré, às proximidades da Lagoa Chambré, que é a maior lagoa do Paraná, a segunda maior do Brasil. Então é um avanço no turismo, na pesca, no passeio, em várias situações. Então, para nós é um grande avanço, não só para o município de Autônia, mas também para a região. O sistema Free Flow deve começar a funcionar no país na próxima sexta-feira. O novo sistema de cobrança de pedágio será instalado em uma rodovia do Rio Grande do Sul. O pórtico será instalado na ERS 122, entre os municípios de Flores da Cunha e Antônio Prado. Com a tecnologia, a circulação pelos trechos pedagiados promete se tornar mais fluida, eliminando a necessidade de paradas em praças de cobranças. A concessionária Caminhos da Serra Gaúcha é responsável pelo trecho. Em breve, o sistema deverá ser aplicado em outras rodovias do estado. A cobrança é feita pela leitura das placas, que permite a entrada dos veículos no sistema, que também identifica a quantidade de eixos rodantes e suspensos. Com base nos dados capturados, é gerada a cobrança correspondente ao veículo e aos trechos percorridos. Veículos equipados com tags de pedágios terão um pagamento automaticamente debitado, com um desconto de 5% no valor. Além disso, usuários frequentes poderão desfrutar de descontos progressivos, começando em 5% e podendo chegar até 20%, dependendo da frequência de passagem pelo mesmo trecho no mesmo sentido. O pagamento poderá ser feito no site ou no aplicativo da concessionária. De acordo com a Defesa Civil de Maceió, a mina número 18, que era operada pela mineradora Braskem, se rompeu neste domingo. Ainda segundo o órgão, não há riscos para a população. Conforme a Defesa Civil de Maceió, o rompimento ocorreu por volta da 1h15 da tarde na Lagoa Mundaú, no bairro do Mutange. Ainda de acordo com a Defesa Civil, toda a região está desocupada e não há riscos para a população. O desastre na capital alagoana foi causado pela exploração de salgema ao longo de décadas em jazidas localizadas no subsolo. O material é um tipo de sal muito utilizado na indústria química. Ao menos 3 bairros de Maceió tiveram que ser completamente evacuados em 2020 devido aos tremores de terra que abalaram a estrutura dos imóveis. Falhas graves no processo de mineração causaram a instabilidade do solo, que afundou mais de 2 metros nas últimas semanas. E hoje pela manhã, o governador Jorginho Melo, governador de Santa Catarina, esteve no oeste do estado, no município de Xanxerê, onde visitou áreas que sofreram com as chuvas, ao lado do prefeito da cidade. Jorginho atendeu a imprensa e disse que deve apoiar obras para prevenir futuras cheias na região. E a gente não imaginava que Xanxerê fosse ter isso, fosse acontecer com Xanxerê. Mas nós, se Deus quiser, vamos além de ajudar agora, eu disse ao prefeito, assumi um compromisso com ele sobre um túnel, que é um desejo dele, está no programa de governo dele fazer. É um túnel que vai custar mais ou menos 12, 14 milhões, ele vai terminar o projeto. E eu assumi um compromisso de ajudar ele a pagar metade disso, para definitivamente não ter mais água no centro da cidade de Xanxerê. Então é uma luta de todos, o estado sofreu muito
Nós sofremos muito, uma das maiores enchentes. Só na agricultura nós perdemos 3 bilhões de reais. Nós temos que se recompor para que a vida normal e a economia do Estado possa voltar a acontecer. O desmatamento na Amazônia caiu em novembro, ao seu menor índice para este mês desde que os registros começaram a ser coletados em 2015. É o que apontam dados oficiais divulgados na última sexta-feira pelo Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. A destruição da maior floresta tropical do planeta somou 201,1 quilômetros quadrados no último mês, uma queda de 64% frente aos 554,66 quilômetros quadrados registrados em novembro do ano passado, mesmo em meio a uma seca histórica que atinge a região. O cenário ratifica a tendência de declínio deste indicador no atual governo que, na COP28, reforçou o compromisso em acabar com o desmatamento completamente até 2030. Em contrapartida, o Cerrado, a savana com maior biodiversidade do mundo, teve sua maior degradação para o mês de novembro desde 2018, quando estes dados começaram a ser registrados. O desmatamento do bioma chegou a 571,6 quilômetros quadrados no mês passado, um aumento de 238% em relação aos 168,87 quilômetros quadrados no mesmo período de 2022. Em sua primeira viagem à América do Sul desde o início da invasão russa à Ucrânia, o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky participou da cerimônia de posse de Javier Milei na Argentina e se reuniu com líderes da região. Na pauta estavam aspectos de luta contra a invasão russa. O presidente ucraniano Volodymyr Zelensky se encontrou com o novo presidente argentino Javier Milei após a posse do ultradireitista. Em sua primeira viagem à América do Sul desde o início da guerra, Zelensky também se encontrou com outros líderes sul-americanos e pôde discutir a situação do momento na luta contra a invasão russa. Em diálogo com o presidente uruguaio Luiz Lacalle Pou, elogiou a participação do país na terceira reunião de assessores estrangeiros sobre a implementação da fórmula ucraniana nas negociações de paz e convidou o Equador e Paraguai a aderirem à iniciativa. O presidente ucraniano agradeceu o colega paraguaio Santiago Penha por seu firme apoio à Ucrânia dentro das organizações internacionais. Com o presidente do Equador, Daniel Noboa, discutiu a possibilidade de ampliar a cooperação bilateral. Uruguai, Paraguai e Equador votaram a favor de uma resolução da ONU de fevereiro pedindo o fim da guerra na Ucrânia. Após os encontros, Zelensky disse que a voz poderosa e unida dos países latino-americanos que apoiam a luta do povo ucraniano pela liberdade e pela democracia é muito importante. Tanto Moscou quanto Kiev cortejaram países da América Latina que estão divididos sobre a resposta à guerra na Ucrânia. E você vai ver a seguir, sob gritos de liberdade que marcou toda a campanha eleitoral, Javier Milei toma posse como presidente da Argentina. Natal Solidário ocorre em Garupaba, litoral catarinense. O evento será realizado no próximo domingo. E tem ainda o comentário político com o jornalista Tiago Pereira. Nós voltamos já. Após as últimas enchentes, o governo criou o Recupera Santa Catarina. É um pacote emergencial que vai auxiliar famílias e empresas atingidas, além de tornar Santa Catarina mais preparada para o futuro. Esse plano inclui a construção de novas barragens, a modernização das atuais, além de todo um trabalho de melhoramento fluvial. Com tecnologia, planejamento e investimentos em infraestrutura, a nossa proteção é levada a sério. Governo de Santa Catarina. Somos a JJ Hotels Group. Com uma equipe especializada, vamos ajudar o seu hotel ou pousada a crescer nas vendas. Cuidamos de toda a parte de marketing e central de reservas, para que o seu hóspede tenha um atendimento privilegiado e a atenção que ele merece. Além de uma experiência de 10 anos no mercado, contamos com os melhores sistemas para o controle da sua hospedagem. Você se preocupa em receber os seus hóspedes, nós nos preocupamos em levar eles até você. Estamos de volta agora, 8h16. O ultraliberal Javier Milei tomou posse como presidente da Argentina e prometeu uma nova era para o país. O economista também afirmou que nenhum governo recebeu uma herança pior do que a que ele está recebendo.
O ultraliberal Javier Milei assumiu a presidência da Argentina neste domingo, afirmando que não há alternativa para um tratamento de choque para tirar o país da profunda crise econômica. Alheio à política tradicional a qual se refere como a casta, o economista de 53 anos foi empossado perante o parlamento e recebeu a faixa presidencial do peronista Alberto Fernandes. Milei desceu as escadas do parlamento sob os gritos de liberdade que marcaram toda a campanha. O novo presidente argentino abraçou Jair Bolsonaro e o mandatário ucraniano Volodymyr Zelensky e em seguida discursou para os apoiadores. Hoje começa uma nova era na Argentina, uma era de paz e prosperidade, de crescimento e desenvolvimento, de liberdade e progresso. Nenhum governo recebeu uma herança pior do que a que nós estamos recebendo. Depois de tomar posse no Congresso, Milei assumiu o gabinete na Casa Rosada, sede do governo. O ultraliberal afirmou em discurso que o dinheiro do país acabou e que a situação deve piorar, mas que em breve os resultados das medidas de austeridade vão aparecer. E lamentavelmente tenho que dizer outra vez, não há dinheiro. Não há plata. A conclusão é que não há alternativa ao ajuste, não há alternativa ao choque. E não há alternativa ao choque. Terceira força econômica da América Latina, a Argentina registra uma inflação de mais de 140% ao ano e uma taxa de pobreza superior a 40%. Para enfrentar a crise, Milei propôs medidas drásticas como dolarizar a economia, fechar o Banco Central e reduzir o tamanho do Estado por meio do corte de gastos públicos. Mas, para colocar as ideias em prática, o novo presidente vai precisar negociar com a oposição para aprovar as medidas, já que o seu partido, a Liberdade Avança, é minoria no Congresso. Tem apenas 40 das 257 cadeiras da Câmara dos Deputados e somente 7 dos 72 assentos do Senado. O novo presidente deve anunciar novas medidas econômicas nesta terça-feira. E os moradores de Essequibo dizem ser guianeses e não venezuelanos. A tensão aumentou no território depois da realização de um referendo na Venezuela que apresentou Essequibo como uma província e não mais como uma área em reivindicação. This is Guyana. Why is it Guyana? It belongs to Guyana. Em meio à disputa com a Venezuela, moradores de Essequibo afirmam ser guianeses e não venezuelanos. No pequeno povoado de Aral, o sentimento é de medo depois que a Venezuela realizou um referendo determinando a região como província venezuelana e não mais como uma área em reivindicação. Quando vimos barcos cheios de soldados vindos da Venezuela pelo rio Enamo, que é a fronteira entre a Guiana e a Venezuela, ficamos muito ameaçados porque nunca vimos muitos soldados atravessando aquele rio. A disputa por Essequibo reacendeu em 2015 quando a gigante energética ExxonMobil anunciou a descoberta de grandes campos petrolíferos, deixando a Guiana com reservas de 11 bilhões de barris de petróleo. Cerca de 125 mil pessoas vivem nessa região, o que representa 1/5 da população do país e cobrem 2/3 da extensão territorial. Os países vêm elevando o tom da discussão, desde que a Guiana concedeu licenças para explorar o petróleo bruto na área disputada e a Venezuela realizou um polêmico referendo para incluir o território do país como uma província e não como uma área de reivindicação, como era oficialmente chamado até então. O presidente venezuelano Nicolás Maduro anunciou que seu país também daria permissão para que petroleiras explorassem a região. A situação gerou receios de uma escalada para um conflito armado, que ambos os países negam. Os líderes da COP28 buscam a eliminação progressiva dos combustíveis fósseis. O secretário-geral da ONU, Antônio Guterres, pediu que os países alcancem um acordo. Os líderes da Conferência do Clima da ONU correm contra o tempo para alcançar um acordo que elimine gradualmente os combustíveis fósseis. O secretário executivo da Convenção Quadro das Nações Unidas sobre a Mudança do Clima, Simon Still, fez um apelo aos representantes dos países reunidos em Dubai.
Isso nos deixa com a questão: como conseguiremos um acordo significativo a partir daqui? Primeiro, eliminemos os bloqueios táticos desnecessários, e houve muitos deles ao longo desta jornada. Também nesta segunda-feira, o secretário-geral da ONU, Antônio Guterres, retornou a Dubai para o fim da conferência e pediu que os negociadores demonstrem máxima flexibilidade e boa-fé para alcançar um acordo. Guterres reiterou que é essencial que o texto final reconheça a necessidade de abandonar todas as energias fósseis em um calendário coerente com o limite de 1,5 grau de aquecimento global. A questão dos combustíveis fósseis e do financiamento para os países mais desfavorecidos é fundamental para a COP28, que entrou na fase final das negociações antes da conclusão do evento, prevista para esta terça. As negociações enfrentam a oposição de alguns países exportadores de hidrocarbonetos liderados pela Arábia Saudita, que dificultam a adoção de um texto que aborde abertamente as energias fósseis. O presidente da COP28, Sultan Ahmed Al-Jaber, CEO da empresa de petróleo nacional dos Emirados Árabes Unidos, prometeu um acordo histórico. Tornados devastadores castigaram o estado americano do Tennessee no último sábado e deixaram pelo menos 6 mortos, mais de 20 feridos, além de muitos estragos. Imagens da mídia local mostram fileiras de casas destruídas, árvores derrubadas, veículos capotados e linhas de energia danificadas. 3 pessoas morreram em um subúrbio de Nashville, capital do Tennessee, enquanto outras 3, 2 adultos e uma criança, também perderam a vida em Clarksville, a cerca de 65 quilômetros de distância. A prefeitura de Clarksville declarou estado de emergência e impôs um toque de recolher até a noite de domingo. Mais de 50 mil pessoas relatam falta de energia no Tennessee. Eventos climáticos extremos acontecem com frequência nos Estados Unidos, a exemplo de tornados e tempestades. Os americanos sofreram recentemente com o verão mais quente já registrado no hemisfério norte. Para comemorar os 100 anos do famoso letreiro de Hollywood, a estrutura passou por reforma e agora vai ficar iluminada depois de décadas. O icônico letreiro Hollywood domina a paisagem da Meca do cinema desde antes do cinema falado e se tornou um símbolo da indústria cinematográfica. Pela primeira vez em décadas, parte do letreiro foi iluminado em comemoração ao centenário. De acordo com o jornal Hollywood Sign Trust, foram usados quase 1.500 litros de tinta para a reforma em celebração do aniversário. Diferentemente da maioria dos pontos emblemáticos ao redor do mundo, o letreiro de Hollywood não costuma ser iluminado à noite, em parte devido às objeções das pessoas que moram nos arredores, mas ele pode voltar a brilhar em breve. É um pouco controverso acender o letreiro todas as noites do ano. O que estamos fazendo é um plano para iluminar o letreiro em ocasiões muito especiais. Portanto, o Trust está trabalhando com os grupos da vizinhança e vamos desenvolver um plano para fazer isso. O letreiro passou por grandes reformas ao longo dos anos. Em 1923, o nome original erguido era Hollywoodland, como anúncio de um empreendimento imobiliário de luxo. Mas na década de 1940, as letras já pareciam um pouco desgastadas e os moradores pediram à prefeitura para derrubá-lo. A Câmara de Comércio de Hollywood interveio e se ofereceu para reformar o letreiro. Mas as últimas 4 letras tiveram que desaparecer. O letreiro devia representar toda a cidade e não apenas uma parte. Em 1949, o letreiro recém-restaurado dizia simplesmente Hollywood, como conhecemos hoje. Nos anos 1970, as 3 décadas de sol e chuvas haviam danificado as famosas letras de madeira e com 15 metros de altura. Desde então, as letras substituídas ficaram mais compactas, com 13,5 metros e feitas de aço. A COP28 acaba amanhã, terça-feira. Ainda não há consenso entre as nações. Noruega e Reino Unido anunciaram 450 milhões de reais para o fundo que é gerenciado pelo governo federal. O mesmo que promete, um dia depois da COP, colocar no ar um leilão que vai impactar milhares de pessoas que moram na região amazônica. Assunto para o jornalista Tiago Pereira. E eu já lanço aqui uma pergunta para o Tiago.
Tiago, não é um contrassenso, hein, Tiago? Boa noite, bem-vindo. Boa noite, André. Boa noite à nossa audiência qualificada da Pix TV. É sim um baita contrassenso e parece que deixaram programado, né, para não gerar esse murmurinho, que esse edital abrisse antes ou pelo menos durante a COP28. Vão deixar então, portanto, para quarta-feira mais um tapa na cara aí da população brasileira e mundial também, né, que acredita, né, naquilo que eles estão falando por lá. 20 terras indígenas, 15 unidades de conservação e pelo menos uma área de população quilombola podem ser impactadas por um novo leilão da Agência Nacional de Petróleo, que recebe ofertas apenas um dia após o encerramento da COP. Essa COP aí acaba, portanto, amanhã e foi anunciado o recurso liberado aí que a Marina Silva conseguiu, que teria, né, na quarta-feira tudo liberado aí para depois dela conseguir o dinheiro, então abrir esse edital. É o passa-boiada deles. Lembram disso? Passa-boiada. É o passa-boiada, uma forma atualizada. Um modus operandi que a gente já conhece, claro, sem o alarde da grande mídia, e esse lote aí pretende, portanto, distribuir 602 novas áreas de exploração, incluindo 21 blocos na bacia do Rio Amazonas, que se estendem da região central do estado do Amazonas até o Pará. Mais da metade deles, 12 blocos, está localizada na área de impacto direto de pelo menos 20 terras indígenas. Aquelas que deveriam ser defendidas pelo ministério que leva o mesmo nome, criado pelo governo Lula. Segundo matéria divulgada pela Info Amazônia, os lotes ofertados são preocupantes, tendo em vista a técnica utilizada, que consiste no fraturamento hidráulico de rochas para extrair combustíveis líquidos e gasosos. O leilão do fim do mundo, como foi apelidado aí no meio ambiental, vai na contramão do que Lula e Marina pregaram em Dubai, que é fazer parte do compromisso mundial de limitar o aquecimento da Terra em 1,5 grau e assim diminuir ainda mais as emissões de gases do efeito estufa. Esse é o verdadeiro. Façam o que eu digo, mas não façam o que a gente vai fazer lá na Amazônia. Portanto, um contrassenso total, aquilo que pregam lá nos microfones, porque eles adoram protocolo, né? Eles vivem de protocolos. Tá protocolado, a gente vai fazer, vai emitir a cerimônia. Quando, em outra hora, quando era algo mais informal, a grande mídia vinha em cima apenas por uma palavra, faltou uma vírgula ali, bobagem, né? Mas isso a gente não vê repercutir. Talvez muito pelo próximo assunto que tu vai trazer aí, que tem uma correlação, é de outra área, mas tem relação com o que eu posso fechar depois. Isso aí, vamos falar de economia. Economia que parece estar bem, pode estar passando por um momento tranquilo para a chegada de um processo que pode afetar principalmente a classe média e os mais pobres. A presunção disso pode estar na iniciativa do Banco Central de pôr fim ao parcelamento sem juros. E aí, Tiago? Aquela comprinha parcelada, está chegando ao fim? Tudo indica que sim, e a pressão forte para que esse sim que eu falei não ocorra, né? Para que continue da forma que está. Mercado Livre, Amazon, até a Shopee, que eles taxaram, parcelam muitos produtos em 10 vezes sem juros no cartão de crédito. Prática que pode estar com os dias contados, como a Andréa falou. A restrição do parcelamento sem juros no cartão é consequência da lei do desenrola, aquela que o governo está veiculando aí em diversas mídias, as grandes emissoras de TV. Essa lei, um acordo entre o governo e banco com aval do Congresso Nacional, limita a dívida do rotativo do cartão a 100% do valor de compra. E aí que mora o problema. As instituições financeiras têm criticado essa limitação da dívida do rotativo. Segundo a FEBRABAN, que representa os bancos, que é a Federação, né, Brasileira dos Bancos, o corte dos juros pode reduzir a oferta de crédito e inviabilizar o parcelamento sem juros. De acordo com a pesquisa da Confederação Nacional do Comércio, essa modalidade de pagamento é adotada, sabe por quanto? 90% dos varejistas. E segundo o Datafolha, 75% da população faz o uso dela. Se as regras para compras parceladas no cartão mudarem, 42% das pessoas terão que cortar os seus gastos pela metade. Sim, porque vai reduzir a compra, né?
Ou seja, a gente volta ao tempo mais ou menos aí umas 2 décadas e meia atrás, dificultando o limite de compra da população que precisa do crédito. O rico não precisa do crédito, ele passa no débito ou uma vez no crédito para gerar milhas para depois viajar. Dezenas de entidades ligadas ao comércio criaram um movimento que você não vai ver ecoar na grande mídia. E sabe o que eles estão pedindo? O meu, o seu, o nosso apoio para a campanha Parcelo Sim. Eu achei engraçado que o slogan é sem parcelar não dá para comprar. E olha, gente, não dá mesmo. No preço que está ainda, pior situação. Um abaixo-assinado foi criado no site parcelosim.com.br e já conta com, a hora que eu olhei ali antes de entrar ao vivo, mais de 339 mil assinaturas contra o fim do parcelamento sem juros no cartão. É nessas horas que a gente sente saudade de quem? Do Paulo Guedes, né? Foi tanto criticado. E é o contraponto que eu faço desse assunto com outro, que a gente não vai ver repercutir, a Globo News não vai ficar tantas horas debatendo, é porque ambas as situações existe a mídia governamental que está encharcando os veículos de comunicação e muitos assuntos, em vez de ganhar uma repercussão como deveria, uma análise profunda, como a gente está trazendo aqui dados, debatendo, opinião, essa é a minha opinião, baseado nos dados e nos fatos, a gente vê apenas uma notinha de rodapé. Amanhã vai acontecer um leilão lá na Amazônia do gás natural importante para o Brasil. Aí não citam onde vai ser, quando vai afetar, quantas áreas serão destruídas, o impacto, esquecem de fazer a relação com o que falaram lá, que iam reduzir essa questão da emissão de gases de efeito estufa e por aí vai. É nessa relação a mesma situação agora relacionada aos bancos, que são grandes apoiadores, grandes incentivadores da mídia, divulgam muito na mídia, ocupam grande fatia do espaço publicitário e eles é que estão se movimentando a favor dessa redução, até pela questão da lei do desenrola, enfim. Então há uma série de incongruências aí que acabam deixando esse assunto que é importante para a população conhecer de lado, escondido ou em notinhas de rodapé. Vamos aguardar cenas dos próximos capítulos, como a gente costuma falar aqui. Muitas vezes até parecendo repetitivos, mas é isso, o jeito é aguardar e contestar. Estar sempre de olho, né? E torcer que os capítulos sejam contrários ao que a gente está prognosticando aqui. Verdade. Não se concretize. Bem lembrado. Por hoje é só uma boa noite, a gente volta a se encontrar na quarta-feira. Tá certo, até quarta então, Tiago. Agora a gente vai dar uma relaxada e vamos para o clima de Natal. Opa, adoro. Esse clima está contagiando aí a todos e todos os lugares, né, no planeta. Várias pessoas vestidas de Papai Noel foram às ruas também no México para a tradicional corrida de Natal. E nos Estados Unidos, os bons velhinhos foram bem mais radicais e esquiaram. O esforço foi por uma boa causa. Está aberta a temporada de Papais Noéis. Na cidade de Zapopan, no estado de Jalisco, no México, centenas de homens e mulheres fantasiados de bom velhinho participaram de uma corrida de rua tradicional. É uma experiência muito legal, porque tenho sobrinhos e sobrinhas muito jovens, e eles adoram que eu me vista como vários personagens. Viemos para a corrida pelo 2º ano. É uma corrida super divertida, porque todos nós nos vestimos de Papai Noel, de elfos, então é super legal. O evento acontece todo ano, apesar dos esforços do Grinch para arruinar o Natal. Bem mais ao norte, no gelado estado americano do Maine, cerca de 300 Papais Noéis se reuniram para descer as montanhas locais por uma boa causa. O que melhor na vida neste fim de ano do que doar dinheiro para as pessoas que precisam? Combina diversão, combina esqui e combina doação para pessoas que precisam de dinheiro. O evento levantou mais de $8 mil, quase R$40 mil, para um programa de bolsas de estudo local. E no próximo fim de semana será realizada uma ação solidária de Natal no bairro Limpa, em Garopaba, no litoral sul catarinense. O evento, que ocorre desde 2011, promete ter maior número de participantes neste ano.
Uma ação que começou há quase 12 anos atrás, com um carrinho de mão e a vontade de fazer o Natal mais feliz para algumas crianças. Foi assim que começou o Natal Solidário do Lululela, com a entrega de brinquedos e alimentos gratuitos, além de brincadeiras para os pequenos. E neste ano, o Júlio César, mais conhecido como Lululela, que é o idealizador do evento, busca atender até 2.000 crianças de Garopaba, no sul catarinense. O evento é aberto ao público. Quem levar o seu filho lá vai estar recebendo seu brinquedo e seu pacote de bala. Porém, esse ano nós vamos ter alguns sorteios, Vinícius. O sorteio de bicicleta, triciclo, skate, roupa de surf, de criança infantil e alguns brinquedos mais que vai chegar para a doação que vai ser sorteado. Tem criança que sai com 2, 3, 4 brinquedos, porque a quantidade de brinquedos é grande, entendeu? E esse ano eu quero chegar em 2.000 brinquedos em 2.000 crianças. E eu tenho certeza que esse ano eu vou alcançar o meu objetivo de 2.000 crianças, que sempre eu queria alcançar lá atrás, Tudo isso ocorre por meio de doações, principalmente do comércio local. A organização e a arrecadação de brinquedos começa cedo, pelo menos 4 meses antes, e vai até os últimos dias. Inclusive, para quem tem interesse em contribuir com a ação, basta entrar em contato por meio do número que aparece na tela. Quem puder ajudar com um pacote de bala, um refrigerante, me procura na prefeitura, eu fico até 18 horas na prefeitura, ou no meu WhatsApp que eu já passei, e dizer, ajuda, é um projeto lindo, e dizer que assim, gente, não é só esse projeto, é um sorriso de uma criança, de um pai, de uma mãe que não tem condição hoje de comprar o seu brinquedo para o seu filho. Vai chegar lá, vai receber o seu brinquedo, vai receber o seu pacote de bala e vai ficar muito grato de estar vendo seu filho receber esse brinquedo. A 12ª edição do evento será no próximo domingo, dia 17, a partir das 2h30 da tarde no bairro Limpa, na região sul de Garopaba. Eu acho que não tem preço. Na época de Natal, tu vê o seu filho receber um brinquedo novo, um pacote de bala do Papai Noel, ver a alegria das crianças, o Papai Noel está chegando com aquele saco de brinquedo, aquela contribuição de brinquedo, de bala, tudo novo. Um grande evento que já tem uma proporção grande, já está tudo pronto. Não está tudo pronto. Só vai estar pronto quando dizer assim, acabou o evento de Natal do Lululela. Aí sim, eu posso sentar e dizer assim, agora ficou tudo pronto. É isso aí. E o Pix News de hoje fica por aqui. Mais notícias no nosso site pixtv.com.br. Siga também nossas redes sociais. O endereço é @pixtvhd. E a gente se encontra amanhã. Boa noite e até lá. Pix TV é conteúdo todo dia.